Era só um copo de suco. Mas ela chorou como se o mundo tivesse acabado. E do outro lado da mesa, o irmão mais velho, calado, olhando para o nada, sem expressão nenhuma, como se nada acontecesse. Nunca. E você ali, no meio dos dois, pensando: o que eu faço com isso? Uma sente demais. O outro parece não sentir nada. E os dois te preocupam, por motivos completamente diferentes. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que está acontecendo por trás dessas duas reações e por que nenhuma das duas significa que tem algo errado com o seu filho. Você vai entender o que a ciência chama de regulação emocional, por que algumas crianças parecem explodir com qualquer coisa e outras parecem desligar de tudo, e o que você pode fazer na prática para ajudar os dois. Como psicólogo infantil, posso te dizer: esse é um dos temas que mais aparece no meu consultório. E quase sempre, os pais chegam achando que o problema é a criança. Raramente é. Vou te explicar de um jeito simples. O cérebro do seu filho tem duas áreas que precisam trabalhar juntas para que ele lide bem com o que sente. Uma é o sistema límbico, que é onde nascem as emoções. Raiva, medo, tristeza, alegria. Tudo surge ali, rápido, intenso e sem filtro. A outra é o córtex pré-frontal, a parte da frente do cérebro, que funciona como um freio. É ela que diz: calma, respira, pensa antes de reagir. O detalhe? Essa segunda parte, o freio, só termina de amadurecer lá pelos 25 anos de idade. Então, o que acontece com o seu filho é mais ou menos assim. Ele está descendo uma ladeira com o motor ligado e os freios ainda sendo montados. Quando a criança chora por qualquer coisa, o suco que caiu, o brinquedo que o irmão pegou, o sapato que não entra, ela não está sendo dramática. O motor emocional dela acelerou e o freio ainda não consegue acompanhar. E quando a criança não chora nunca? Quando parece que nada a afeta? Muitas vezes, ela aprendeu a desligar o motor, não porque não sente, mas porque em algum momento recebeu a mensagem de que sentir era perigoso, era errado ou simplesmente não era bem-vindo. As duas reações, sentir demais e parecer não sentir nada, são tentativas do cérebro de dar conta de algo que ele ainda não sabe processar sozinho. A resposta mais comum que a gente tem quando o filho chora demais é tentar parar o choro. Não foi nada. Você está exagerando. Olha, já passou. Parece lógico. Parece que você está ajudando. Mas o que a criança ouve é diferente do que você diz. Ela ouve: o que eu sinto não importa. E quando é a criança que nunca chora, que nunca reclama, que parece fácil, a tentação é não mexer. Pelo menos esse não dá trabalho. Só que silêncio emocional não é equilíbrio. É contenção. E contenção cobra um preço lá na frente. Quando a gente ignora o choro ou celebra a ausência dele, a gente não resolve o problema. A gente adia. A criança que ouviu "para de chorar" a vida inteira não aprendeu a regular a emoção. Aprendeu a esconder. E a que chorava por tudo e nunca foi acolhida. Ela continua transbordando porque nunca aprendeu outra saída. Tem uma frase que eu repito muito no consultório: a emoção vai sair de algum jeito. Se não sai pela boca, sai pelo corpo. Dor de barriga sem causa, dor de cabeça na hora da escola, mordida no colega, explosão sem motivo aparente. Não é mau comportamento. É emoção sem endereço. Recentemente, numa entrevista que dei ao Correio Brasiliense, falei sobre isso. Sobre os pedidos de socorro silenciosos entre os jovens. Crianças e adolescentes que não aprenderam a expressar o que sentem acabam comunicando de outras formas: isolamento, agressividade, queda no rendimento escolar. E muitas vezes, quando os pais percebem, já faz tempo que aquela emoção estava presa.
A primeira coisa que o seu filho precisa para aprender a lidar com o que sente é saber o que está sentindo. Parece óbvio, mas pensa comigo. Quantas vezes você mesmo fica irritado e só depois percebe que na verdade estava cansado? Adulto faz isso. Criança, muito mais. Quando você diz, parece que você está frustrado porque queria continuar brincando, você está fazendo algo poderoso. Você está dando um nome para algo que, dentro da criança, era só um turbilhão. A ciência chama isso de nomeação emocional. E os estudos mostram que quando a criança consegue identificar o que sente, a intensidade da emoção diminui. Não desaparece, diminui. O suficiente para que ela consiga pensar antes de reagir. Você não precisa resolver o problema naquele instante. Precisa primeiro mostrar que você vê o que ela sente. Lembra do freio que ainda está sendo montado? Até que ele fique pronto. Você é o freio. Na terapia comportamental, a gente chama isso de corregulação. É quando o adulto empresta o próprio equilíbrio emocional para a criança. Não é resolver por ela. É estar ali enquanto ela aprende a se resolver. Na prática, quando o seu filho explode, a sua calma é a ferramenta mais importante da sala. Se você grita junto, são dois motores sem freio. Se você respira, abaixa, olha nos olhos e diz, estou aqui, você está mostrando ao cérebro dele o que regulação parece. Isso vale ainda mais para a criança que não chora. Ela precisa ver que o adulto ao redor dela sente, expressa e continua de pé, que é seguro sentir. Regulação emocional não se ensina no meio do furacão, se ensina nos dias calmos. Contar histórias e perguntar o que o personagem sente, falar sobre o seu próprio dia. Hoje eu fiquei irritado no trânsito, respirei fundo e esperei passar. Brincar de dar nome às emoções, usar cores, bichos, qualquer coisa que faça sentido para a criança. Essas conversas parecem pequenas, mas são elas que constroem o vocabulário emocional que o seu filho vai usar quando o copo de suco cair de novo, ou quando algo muito maior acontecer. No livro Criação Consciente, eu explico que dar modelo é o mecanismo mais econômico de aprendizado. A criança aprende muito mais vendo você lidar com a frustração do que ouvindo uma explicação sobre como lidar com ela. Quando você demonstra que sente raiva, respira e espera passar, está ensinando regulação emocional sem precisar dizer uma palavra. Então, voltando ao começo, o filho que chora por tudo não é fraco. O filho que não chora nunca não é forte. Os dois estão tentando lidar com algo grande demais para o tamanho do cérebro deles. E a melhor coisa que você pode fazer não é parar o choro, e nem provocar. É estar presente, dar nome ao que acontece e mostrar, com o seu próprio exemplo, que sentir é seguro. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Experimento desta semana. Escolha uma emoção por dia. Pode ser raiva, tristeza, frustração, alegria, e fale sobre ela em voz alta na frente do seu filho. Hoje eu fiquei frustrado com uma coisa no trabalho. Só isso, sem lição de moral. Só nomeie, observe o que muda em uma semana. E uma dica extra: existem livros infantis excelentes que ajudam a criança a reconhecer e nomear emoções, como O Monstro das Cores, da Ana Lenas, e Tenho Monstros na Barriga, da Tonia Casarim. Leia com o seu filho antes de dormir. Além disso, um diário de emoções, um caderninho onde a criança desenha ou escreve como se sentiu naquele dia, é uma ferramenta simples e muito eficaz. A criança vai aprendendo a observar o que sente em vez de só reagir. Os links estão na descrição. E se você quiser entender melhor como a modelagem funciona na prática, como o seu exemplo do dia a dia molda o comportamento emocional do seu filho, no livro Criação Consciente eu dedico um capítulo inteiro a isso. O link também está na descrição. E nos vemos no próximo vídeo.
onde a gente vai conversar sobre uma coisa que tira o sono de muitos pais: ansiedade infantil. Como saber se o que seu filho sente é medo normal ou algo que precisa de atenção? Se esse vídeo te ajudou, curta, comente e compartilhe.